Eu quero saber um negócio de vocês. Vocês se contentam em deixar a bicicleta sempre original ou sem trocar nada nela por algum tempo? Porque eu particularmente adoro fazer upgrade, adoro trocar peças, seja por estética ou que seja para aumentar a performance. O maior problema disso é o preço que a gente paga em algumas peças. E se eu te disser que eu tenho algumas dicas que você basicamente não vai gastar nada, ou melhor, não vai gastar nada. E aí, ciclistas, tudo bem com vocês? Direto a gente vem aqui trazer alguma coisa nova pra vocês. Equipamentos, componentes, produtos, novas tecnologias. Só que cada coisinha dessas pode ser muito caro. E às vezes a gente se esquece do básico. E o básico às vezes pode te ajudar muito na performance, pode te trazer maior eficiência e pode ser de grátis. É isso aí. Primeiro, vamos começar com o seguinte. Não é o equipamento que vai fazer você realmente pedalar melhor. Claro que ele pode te ajudar muito. Eu, inclusive, sigo a ideia de que quanto mais tecnologia, mais ele pode ajudar a pessoa com menos técnica. Claro que, de qualquer forma, você precisa desenvolver técnica, você precisa desenvolver força. Mas tem dicas básicas que podem te ajudar muito nisso. Porque o básico é muito importante e a informação, às vezes, não vem pra gente da forma mais fácil possível. Então a gente tá aqui pra trazer ela, não é? Então eu vou trazer 7 dicas muito bacanas, desde o grátis, do barato, do 0800 até algumas coisas que são um pouquinho mais caras, mas que valem muito a pena. Começando aqui com a primeira dica, extremamente básica, pressão correta dos pneus. Eu pedalo faz muito tempo e sempre achei que o pneu bem cheio, duro, trincadão, a gente ia conseguir ter um desenvolvimento melhor, uma rolagem maior. Só que não é bem assim. Porque assim, o pneu tem uma tarefa muito interessante. Ele precisa ter aderência nas curvas, ele precisa te oferecer tração para subir em locais diferentes, andar em locais diferentes, oferecer frenagem adequada e, é claro, que rolagem. Só que junto com isso, ele precisa ler o terreno também. Quando a gente fala de um terreno mais plano, mais firme, compacto como um asfalto, claro que um pneu um pouquinho mais cheio pode favorecer isso, uma rolagem melhor. Só que muito cheio, você vai começar a perder a área de contato com o piso. E mesmo no terreno mais firme, mais plano, sem imperfeição nenhuma, você vai trabalhar muita força para manter a aceleração. Por isso que a gente precisa da pressão ideal, seja para fazer curva, seja para ter tração, seja para te oferecer conforto e também a leitura correta. Agora imagina, você está fazendo um pedal de MTB, estradão de chão, um pouquinho trepidado, tem um pouquinho de imperfeição, tem um pouquinho de cascalho, e o pneu muito cheio, ele começa a trepidar, ele começa a sair do chão sem mesmo você perceber. Começa a ter pouquíssima área de contato. E essa falta de área de contato vai te tirar totalmente a aceleração da bicicleta. Por isso que é muito interessante a gente começar a fazer alguns testes com a bicicleta. Para ter a pressão correta, é interessante você saber os mínimos do pneu. Se você está utilizando o pneu com câmara, os mínimos vão estar na lateral do pneu. Se você está utilizando o pneu tubeless, normalmente o mínimo dele para mountain bike vai ser em torno de 15, 16 PSI. Só que aí é para pessoas bem leves. No pneu sem câmara, 1 ou 2 PSI podem fazer muita diferença na pressão. Então vamos dizer que você está utilizando o sistema com câmara e o pneu está informando que você tem que trabalhar entre 35 e 55 PSI. E você é uma pessoa com 70 quilos mais ou menos. O que você vai fazer? Coloca o teu pneu a 35, 40 PSI e vê como ele vai reagir. Começa a fazer pressão na bicicleta. Se o pneu começar a achatar demais, começar a fazer um barulho estranho, você começar a sentir que está perdendo o controle, coloca um pouco mais de pressão. Isso não está correto. A mesma coisa com o pneu sem câmara. Eu vou começar ali. Se você tiver uns 70 quilos, coloca 16 PSI. Sente como é que ela está reagindo, começa a dar uma bombada na bicicleta para ver como é que vai reagir o pneu, se ele vai afundar demais ou não. Se afundar demais, coloca um pouquinho mais de pressão. Bem ajustado, você vai começar a ter um desenvolvimento completamente diferente da bicicleta. Eu, por exemplo, tenho 104 quilos. Dependendo do terreno, utilizo 19, 20 PSI atrás. Se eu vou saltar um pouquinho mais, 22, 23 PSI. E no pneu dianteiro, em torno de 18, 19 PSI até uns 21 PSI. Isso também se aplica na regulagem da suspensão. E por isso essa parte é muito importante. E é fantástico, porque a gente está começando a entrar no nível diferenciado. Mesmo a suspensão mais simples a ar pode ser muito melhor do que uma suspensão a mola que você pode encontrar por aí. É claro, existem suspensões a mola que são de alto nível, são para enduro, são para downhill, é outro rolê, é outro rolê, tá? Outro esquema. Falando de suspensão a mola da bike de XC. A bike com suspensão a ar, basicamente ela vai ter duas regulagens. A regulagem de pressão que você tem no ar, na câmara de ar, que vai ser baseado no teu peso, ou melhor, no seg, e depois a regulagem de retorno. E a gente começa do ponto que ou não faz corretamente a regulagem da suspensão, não coloca a pressão correta, ou às vezes nem faz. Então você tá com uma suspensão extremamente macia, extremamente afundada, e você não tá tirando nada da bicicleta. Principalmente quando tá com uma bike full suspension, e direto eu vejo a galera com a suspensão de trás totalmente abaixada. De forma geral, a suspensão a ar ela vai trazer uma leitura muito mais aperfeiçoada, muito mais precisa do terreno. E é para isso que serve. Então a gente vai regular inicialmente pelo seg, que é o quanto a suspensão vai descer quando você está em cima da bicicleta, uma porcentagem específica para a gente fazer essa regulagem. A marca, depende da modalidade que você está praticando, pode ser entre 15% e 20%, 15% e 25%, ou às vezes 25%, 35%, depende. Porque aí a suspensão vai trabalhar perfeitamente, tanto para baixo quanto para cima. E dependendo da modalidade, você tem configurações insanas na suspensão.
e no choque. Como, por exemplo, nessa suspensão, que é extremamente complexa, e eu acho isso fantástico. Inclusive, ela é uma excelente suspensão, mas muita gente não gosta dela porque ela é difícil, complexa de regular corretamente. E a gente começa regulando por cima, só que nesse caso aqui, a mola dela, que a gente normalmente regula, tá embaixo. A gente vai regular em cima, que é um sistema chamado IRT, da Manitou, é basicamente o token. Então a gente vai regular a taxa de volume de compressão aqui. Só que basicamente a mola que a gente vai regular depois, por conta do nosso seg, nosso peso, tá na parte inferior. A gente tem o ajuste de retorno aqui embaixo, e aqui a gente tem reajuste de compressão alta e baixa. É realmente uma suspensão bem complexa, e você tem que ter uma sensibilidade muito boa para entender como que ela tá funcionando. Ou isso, ou você faz a telemetria, que é um assunto que eu vou abordar isso logo logo. Agora um assunto um pouco polêmico. Lavar a bicicleta direto não é legal. E caso você queira fazer uma lavagem na bicicleta, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card ou aqui na descrição, que eu já mostrei um pouquinho. Na verdade, o ideal mesmo é desmontar a bicicleta inteira, fazer a lavagem correta, secar, lubrificar tudo, e aí tá tudo certo, tudo seguro. Ok, a bike a gente pode deixar suja, mas a relação e a suspensão, não. Essas são partes muito importantes da bicicleta que a gente precisa sempre deixar muito limpo e bem lubrificado. A canela da suspensão não. Tem gente que sugere fazer a lubrificação, né, colocar um produto específico, um silicone específico para a canela de suspensão. Tem gente que não. Eu vou para a linha da marca que diz que não é interessante fazer isso. Então, eu não faço. Mas a limpeza dela, sim. Pano úmido, a gente começa limpando pelo retentor para cima, para fora do retentor. Porque se você limpar de fora para dentro do retentor, a gente pode trazer toda essa sujeira para lá. A gente quer tirar a sujeira. Então, começa do retentor para fora. A gente vai fazer isso na suspensão e no choque. Agora, a relação tem formas bem práticas de fazer limpeza. Como, por exemplo, essas duas ferramentas que são fantásticas. Essa aqui é uma escova específica para cassete, tá? Da marca Zefall, eu acho muito legal. Ela tem dois lados de escova, um sendo um pouco mais macio e o outro mais firme. Você consegue tirar bastante sujeira. E ainda tem essa paradinha aqui pra gente usar justamente no cassete pra tirar a sujeira que tá entranhada lá dentro. Muito prático, muito legal, muito anatômico, inclusive. E o meu favorito é esse daqui. Isso daqui é uma mão na roda. Isso daqui é praticidade. Isso daqui é maravilha. Esse é um limpador de corrente da Park Tool. Você vai encontrar com o limpador de corrente. Mas também tem várias outras marcas. Algumas mais baratas, outras mais caras. Por exemplo, a Stools você consegue num preço bem bacana, bem tranquilo. E é muito simples. Você vai utilizar o desengraxante e desengraxante específico para corrente, por favor. Diluído com água, encaixa na corrente e gira o pé de vela ao contrário. Você vai fazer uma primeira lavagem e depois é só enxaguar. É claro que a gente precisa limpar a parte externa da corrente, mas com esse tipo de ferramenta ou outros métodos, a gente vai limpar na parte interna do elo. E é ali o maior problema, porque ali acumula sujeira maior. Ali acumula a graxa, a cera velha, toda a sujeira que você pegou, com todo o pó, com toda a terra. Então é ali que precisa lavar. Tem alguns desengraxantes que vão conseguir penetrar muito bem e retirar aquilo. Claro que eles são muito fortes, então tem que tomar cuidado para não ficar batendo em outras partes do quadro. E depois disso a gente vai fazer a lubrificação da corrente. E claro que com o lubrificante correto, específico. Posso usar Singer? Posso usar óleo queimado? Não, né? Você vai colocar óleo de soja num combustível de carro a diesel, né? Porque na bicicleta você pode fazer gambiarra. O ideal é um lubrificante correto. Tem os lubrificantes baratinhos que você consegue adquirir em bicicletarias, bem tranquilo para você conseguir pelo menos utilizar o produto específico. E tem outros que são mais caros, com maior performance. Não interessa qual você use, pelo menos use um específico, tá bom? Basicamente todas as bicicletas vêm com cabo de aço e conduíte ainda, seja para troca de marcha, para freio com cabo, para canal de retrátil. E o conduíte ele começa a perder um pouquinho da qualidade dele depois de um tempo, às vezes um ano e meio, depende também do uso que você tem. Então é interessante fazer a troca do conduíte. Ele vai manter a troca de marcha ou o funcionamento do cabo de aço muito bom, ágil, rápido, assim como o cabo de aço. E um outro detalhe muito importante é fazer a lubrificação dentro do conduíte para você passar o cabo. É uma coisa tão simples, é só colocar algumas gotinhas dentro do conduíte e ele vai ficar lubrificado. Preserva mais o material e ainda deixa esse funcionamento mais livre. E ó, seguindo a mesma ideia de manutenção, uma coisa que é muito importante você checar é a tensão das rodas. Pô, roda com 24, 32, 36 raios é muito raio. E apenas um raio com a tensão errada pode prejudicar todos os outros. Se todos os raios estiverem meio frouxos, a gente vai estar fazendo curva errada, você vai estar colocando potência na pedalada e não tá sentindo isso de fato, fazendo você gastar muita energia. Ou às vezes muita tensão pode prejudicar o aro. Por isso que checar a tensão dos raios é muito importante, principalmente depois de uma trilha mais punk. Pode ter acontecido contigo de quebrou um raio, depois quebra outro, depois quebra outro, depois quebra outro, e depois quebra outro. E vai acontecendo um efeito cascata. No final, você tem que trocar todos os raios. Isso pode estar vinculado com a tensão errada dos raios. Mesmo bike nova. Por isso que é sempre bom checar. Chegou bike nova, depois de um rolê, periodicamente. É uma checagem importante. Coisa simples e que dá uma diferença muito legal. Só a partir de um certo nível de câmbio que você vai começar a ter roldana com rolamento.
Antes disso, é uma buchinha bem simples, que pode dar problema, pode acumular muita sujeira, principalmente os cabelinhos ali dentro, e ela vai começar a ter uma torção grande, não deixando a corrente muito estável. E as trocas também vão ficar um pouquinho mais lentas, um pouco menos precisas. É só trocar essas duas roldanas para o modelo compatível que você vai ter uma diferença bem interessante. A troca vai ficar mais rápida, é muito notável isso. O interessante do Shimano Kills é que já está vindo com rodana roletada. No Shimano Deore e Shimano SLX ainda não, mas você pode utilizar do XT. Seja de 11 ou 12 velocidades, é só escolher o modelo certo. Mesma coisa com o SRAM. O SX e o NX não vem roletado, mas você pode utilizar do GX. Agora vamos lá para a última dica, e uma das que eu acho mais sensacionais. Ela é fantástica, é revolucionária quando você aplica ela na bicicleta. É a dica mais cara de todas. Não é tanto assim também, é um baita do investimento. Mas antes de eu falar, já faz o seguinte, já começa a me seguir. Diz aqui o que você achou, se você tem alguma dica grátis, barata ou simples que a gente possa evoluir bastante, e já compartilha com a galera. Bom, vamos lá. Sabia que todas as bikes precisam ser ajustadas? Nenhuma bike está pronta para você quando você pega. Não é somente a altura do selim. Às vezes você vai precisar trocar o pé de vela, às vezes você vai precisar trocar o avanço, às vezes vai precisar trocar o guidão. Para te mostrar o melhor caminho, para colocar os melhores componentes e para ajustar a bicicleta para as tuas medidas, a gente tem o Bike Fit. Sério, eu acho sensacional o Bike Fit, porque a gente consegue ver algumas coisas cruciais que vão fazer você pedalar com mais conforto, aplicar mais força, ter maior rendimento, ter muito mais performance, conseguir ter mais técnica só por encaixar a bicicleta corretamente. Cada pessoa tem uma medida diferente, por isso que a gente precisa do Bike Fit. Por isso que nenhuma bicicleta tá pronta, tá correta para você. Eu, por exemplo, tenho 1,83 e tenho pernas muito mais compridas do que outras pessoas que têm 1,83. Então, eu tendo 1,83 só que com um tronco curto, eu vou precisar de um avanço mais curto e eu consegui ter o mesmo conforto do que outra pessoa que tem 1,83 só que com um tronco mais comprido. Mas, claro, não é todo mundo que pode fazer esse investimento agora e o Bike Fit não tem em todo lugar, é um pouco mais restrito. Então, temos um outro vídeo aqui no card e aqui na descrição para você que quer fazer o Bike Fit mais caseiro. Eu tô seguindo muitas regras do Bike Fit tradicional, mas é claro, sempre indico, quando puder, faça o Bike Fit como profissional. Isso é só para te ajudar a pelo menos andar com a bicicleta mais correta para você. E te garanto, você vai pedalar muito melhor. Bom, galera, então esses foram os detalhes que eu quis compartilhar com vocês pra gente ter uma evolução a mais, uma performance a mais, sem gastar muita coisa e fazendo de forma muito prática. Porque esses são detalhes básicos e muitas vezes a gente deixa passar o básico. De qualquer forma, gostou? Curtiu? Então é isso aí. A gente se fala na próxima e bons pedais.